Estamos falando sobre avivamento e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quando Jesus Cristo veio e começou a exercer o seu ministério, eu te pergunto, Jesus Cristo trouxe um avivamento para a humanidade? Para entender isso melhor, precisamos recapitular o que nós falamos na semana passada ou no último vídeo. O que é o avivamento? O avivamento, o que ele proporciona? O avivamento proporciona, número 1, nascer de novo. O avivamento, ele produz nos conduzir às origens da comunhão com o Pai, que nós chamamos também de restauração. E o avivamento, ele produz o reacender, aquela chama, o fogo de Deus, que pode estar apagado ou pode estar se apagando. Então o avivamento, ele contempla essas três características, gerando uma transformação em nossas vidas para com Deus. Então Jesus Cristo, quando ele veio, houve avivamento durante a sua vida. Após Jesus morrer, ressuscitar, o avivamento não parou. O avivamento continuou através dos seus discípulos e foi se estendendo aí por anos e anos. Então, para entendermos isso, o que veio ou o que precede ao avivamento? Se nós formos ler, e quero te convidar a ler comigo, o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O que precede ou o que vem antes do avivamento, isso aconteceu na época de Jesus, pós-época de Jesus. E ao longo da história de todos os avivamentos, sem nenhuma exceção, o que precede ou o que vem antes do avivamento é o arrependimento. Isso aconteceu também quando Deus, através de vários profetas, todos eles, primeira coisa que os profetas em nome do Senhor dizia era: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Isso aconteceu em várias partes da Bíblia, várias partes. E da mesma forma, eu quero clamar e chamar a você ao arrependimento, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos clamar o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas e possamos nos arrepender das não só nossas falhas e práticas, mas principalmente das nossas iniquidades. Aqueles pecados ou aquelas falhas que nós cometemos, que elas não são verbalizadas, elas não são praticadas, mas elas estão escondidas e desenvolvidas dentro da nossa mente. É aquele pecado oculto. Precisamos clamar e nos entregar através do arrependimento. Observe, João Batista, ele veio preparar o caminho para Jesus. João Batista veio preparar o caminho para o reino de Deus. João Batista, quando ele estava anunciando o evangelho, ele diz no versículo 2: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Da mesma forma, eu quero que, em vez de nós lermos o reino de Deus, eu quero que você entenda o avivamento. Arrependa-se, porque o avivamento está perto. Eu digo isso pelo poder do nome de Jesus. Eu digo isso pelo desejo que o Espírito Santo tem em se deparar com o coração quebrantado. No livro de Joel, nós vemos que o Senhor disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o coração, rasga as suas emoções, rasga, se humilhe, se arrepende, mas não rasgue as vossas vestes. Naquela época, quando um judeu
estava muito aflito, muito triste, em sinal de arrependimento ou tristeza, ele rasgava suas vestes. Só que com o tempo, isso se tornou um hábito, mas isso não se tornou ou não permaneceu, em muitos casos, uma prática de arrependimento. Nos nossos dias, nós nos ajoelhamos e pedimos perdão, como um ato. Mas eu te pergunto, na prática, verdadeiramente, nós estamos nos arrependendo? Será que nós estamos rasgando as nossas vestes, mas não estamos rasgando o nosso coração? Porque quando o arrependimento, na realidade, há uma mudança de vida. Arrepender é deixar para trás aquilo que nós fazíamos antes. Arrepender é mudar de direção e seguir a direção certa, o alvo da soberana vocação que é Cristo. Muitas das vezes, nós nos ajoelhamos, clamamos, até choramos pedindo perdão, levantamos, mas no outro dia voltamos às mesmas práticas. Eu te pergunto, será que nós nos arrependemos de verdade? Ou só rasgamos as nossas vestes? O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele nos chama para um arrependimento genuíno, aonde Ele se depara com o nosso coração e vê verdadeiramente uma transformação, uma mudança de vida. A partir daí é que começa o nascer de novo, começa o processo de restauração, que é voltar à origem, à comunhão com o Pai, e acontece, por consequência, o reacender a chama de Deus em nós. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependa-se, porque o avivamento está próximo. E quero concluir com você, lendo aqui o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 em diante. Diz assim: Eu sei o que vocês têm feito, diz o Senhor Jesus Cristo. Sei que não são frios e nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Jesus Cristo estava dizendo para essa igreja que quem me dera, Jesus dizendo, quem me dera se vocês fossem frios, ou quem me dera se vocês fossem quentes. Porque há uma identidade, um posicionamento verdadeiro da sua atual situação. Agora, vocês não são nenhuma coisa e nem outra. Eu gostaria que vocês fossem apenas uma dessas coisas. Versículo 16. Mas porque são apenas, nada mais, nada além do que mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. O problema do morno é que ele acha que ele não precisa melhorar. O problema do morno é que ele acha que está tudo bem. O problema do morno é que ele olha para quem está frio e fala: eu estou muito bem em Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu faço para você não é você olhar para o frio. A pergunta que eu faço para você é: o seu coração, a sua vida é como chamas, uma labareda de fogo? Se você me diz não, então você não é quente. Então você tem duas opções. Você é indiferente à palavra de Deus. Você vive uma vida pecaminosa constantemente. E você não está nem aí para a vida em Cristo? Se também for não, só resta uma opção: morno. Ou você é frio, indiferente à palavra de Deus, ou você é quente, labareda de fogo, cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, se você não é labareda, e eu peço a Deus que você seja essa labareda de fogo, tenha uma vida ardente com o coração em chamas,
na sua vida onde o reino de Deus é a sua prioridade. Ou eu torço também, porque se você não for assim, eu torço que você seja frio. Porque você sendo frio, o dia que você tiver verdadeiramente uma vida com Cristo, você vai acender uma verdadeira chama. Agora, se você está no meio termo, é preocupante. Porque geralmente a gente olha para quem está inferior ou, entre aspas, mais distante. A gente olha para quem está fora. E aí eu falo, eu estou quente. Mas será que está quente mesmo? Versículo 17. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Olha que maravilha, não te falta nada. Até mesmo isso faz com que você viva uma vida tranquila. Não precisa nem clamar muito, porque você já desfruta de um conforto maravilhoso e glória a Deus por isso. Mas você fala, tá tudo bem, eu tenho tudo que eu preciso. Continuando, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Porque a visão de Jesus Cristo para nós, o parâmetro da igreja saudável, o parâmetro de uma igreja viva, o parâmetro de uma igreja bem, não é a vida econômica, financeira ou seu status, seja profissional ou pessoal. O olhar de Cristo para mim, o olhar de Cristo para você, ele é totalmente voltado na nossa vida espiritual. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, ele olha para a gente no nosso espírito. E essa igreja era totalmente bem-sucedida. Igreja, tudo certo. Só que Jesus olhava para o espiritual dela. O espiritual dela diz, vocês não sabem que são miseráveis. Vocês não sabem. Quer dizer, vocês acham que está tudo bem, mas não está. Vocês não sabem que são miseráveis. Vocês são infelizes. Vocês são pobres, nus e cegos. 18. Portanto, aconselho, observe, é um aconselho, disse Jesus, que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Domingo nós falamos também do livro de Ageu sobre o povo de Israel voltou preocupado em adquirir riqueza e conforto para a sua própria casa. Mas a casa de Deus, a estrutura da igreja e do templo ficou de lado. As pessoas não dizimavam, as pessoas não ofertavam, as pessoas não iam ao templo, as pessoas não priorizavam o reino de Deus, a vida com Deus, mesmo na época de Ageu. E sabe o que o Senhor diz? Vocês fazem tudo isso e podem olhar e não ter roupa para se vestir. E em Apocalipse, Jesus diz, vocês têm tudo, mas na realidade, vocês andam como se estivessem nus, de forma vergonhosa. E aí Jesus continua dizendo, comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. E terminamos com 19. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Se o Senhor está nos advertindo como igreja, porque eu sou o primeiro a receber essa advertência aqui, a começar de mim, todos nós somos advertidos e corrigidos porque o Senhor nos ama. Se o Senhor está nos advertindo, glória a Deus, porque nós somos amados dele. Mas ele nos chama para quê? O versículo 19 conclui da seguinte forma. Jesus Cristo conclui dizendo a seguinte forma. Portanto, levem as coisas a sério. Levem as coisas a sério. Não brinquem. Não brinque. Não faça as coisas relaxadamente.
Não faça as coisas como que para os homens. Não brinquem. Portanto, diz o Senhor Jesus, levem as coisas a sério e o fundamento, coluna principal. E se arrependam. Se arrependam. Sem arrependimento, não viveremos o reino de Deus. E o arrependimento, ele precede, ele antecipa o avivamento. O arrependimento, ele antecede a vida no reino de Deus. E eu te convido, todos nós, a nos arrependermos verdadeiramente, a começar das nossas iniquidades, pelo poder do nome de Jesus. Que nós possamos nos arrepender. Vamos orar? Quero te convidar a orar uma oração de arrependimento. Não rasgando as vestes, mas uma oração genuína. Conforme nós já ensinamos, uma oração ativa e não oração passiva. Vamos orar. Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho e pelo poder da vida do Espírito Santo de Deus, nós, como igreja do Senhor, como pessoas que amamos a Jesus Cristo, como pessoas que nós amamos ao nosso Deus Pai, e como pessoas que nós amamos plenamente, amamos a presença do Espírito Santo de Deus, que representa o reino de Deus nesta terra, nós pedimos, nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe pelas nossas iniquidades, nos perdoe pelos nossos pecados escondidos, nos perdoe pelo pecado oculto em nós. Pai, arranca de nós, conforme diz a tua palavra, toda raiz de amargura, que nós venhamos colocar diante do sol da justiça todas as nossas iniquidades, que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, das nossas intenções, dos nossos desejos, por mais oculto que ele esteja. Pai, nos perdoe. Eu oro ao Senhor não como uma igreja institucional, mas eu oro ao Senhor como a igreja de Jesus Cristo, como uma parte do corpo de Cristo. Eu oro ao Senhor, nos perdoe como corpo de Cristo. Nos perdoe, ó Deus, e sara a nossa terra. Cura o corpo de Cristo. Venha nos sarar, ó Deus. Nós clamamos e pedimos ao Senhor que o Senhor possa, com o precioso sangue do Cordeiro, nos limpar, nos lavar de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado, e que nós possamos nascer de novo, e que nós possamos ter a nossa vida espiritual restaurada, e que nós possamos ter a chama acesa, o fogo aceso em nossos corações, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor continue lhe abençoando e que todos nós, como igreja de Jesus, possamos viver um novo tempo, uma nova vida, uma vida restabelecida na comunhão com o nosso Deus Pai, Jesus Cristo, o nosso Deus Jesus e o nosso Deus Espírito Santo, porque Ele, pode ter certeza, representa o reino de Deus. A palavra diz do Senhor, diz no livro de Romanos, se eu não estiver errado, 14:17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria que o Espírito Santo dá. Quem dá e quem traz o reino de Deus é a presença do Espírito Santo. Que nós possamos buscar não a presença dele, mas que nós possamos desenvolver, através de uma nova vida em Cristo, um relacionamento com o Espírito Santo. Um coração quebrantado, pode ter certeza, o avivamento ou o reino de Deus, ele já está dentro de você. Deus te abençoe.